Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Meu cordial bom dia a você que nos acompanha neste domingo, mais uma vez,
por estes canais aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão. É muito bom poder ser recebido por você onde quer que você esteja. Nós vamos começar neste domingo lendo um texto do Salmo 143. Eu queria ler com os irmãos os versos de 1 a 5 do Salmo 143, que diz assim: Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morrem há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê conturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Esse texto do salmista fala da sua angústia, fala daquilo que move dentro dele, aquilo que o machuca, aquilo que escurece a sua alma. Mas duas coisas, nesse momento, o salmista chama a atenção. Primeiro, ele pede: Senhor, atende a minha oração. Oração é uma conversa, oração é o abrir-se diante de Deus daquilo que move nossa alma, nosso espírito, nossa vida. E o autor desse salmo coloca toda a sua angústia. Mas ele conclui essa pequena estrofe que eu acabei de ler, dizendo: lembro-me dos dias de outrora. Trazer à memória aquilo que dá esperança. É preciso que a gente, diante da nossa angústia, não perca a perspectiva da história. Não podemos reduzir toda a nossa história ao nosso momento de dor, ao nosso momento de angústia. Esse é o momento que a gente tem para colocar diante de Deus aquilo que move o nosso coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque podemos, através desses canais, chegar a cada lar, a cada coração, a cada vida. Pai, te louvamos por essa oportunidade, queremos te rogar que tu nos concedas a graça de compreender aquilo que tu tens para nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos dos teus feitos nas nossas vidas, para que em momentos de angústia nós tenhamos, Senhor, janelas que podem nos abrir e trazer para dentro da escuridão da nossa alma a luz da tua presença. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam: eis-me aqui, Senhor. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam: eis-me aqui, Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não frustram. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e
Jesus, Jesus é a salvação. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam, eis-me aqui, Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não frustram. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pegar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. O tema da nossa campanha é Eu Creio, e ele surge num momento singular, onde o mundo tinha entendido que havia parado. Percebemos que a partir desse tema, é claro, fica possível para todo cristão poder dizer que crê. Nós temos cerca de 44 missionários espalhados por toda a Bahia, todos conectados e todos entrando em contato com as suas redes, e uma coisa particular tem acontecido nesse tempo. É a possibilidade de entrar em cada casa. Por isso que temos falado durante esse tempo. Eu creio. Tudo é possível àquele que crê. É um novo momento, é uma campanha 100% digital. A gente nunca tinha feito assim antes, mas tem sido uma oportunidade muito fantástica. Por quê? Porque a gente pode compartilhar muito mais pessoas. A nossa campanha muitas vezes ficava presa nas igrejas, né? Só entre os membros. E agora a gente pode compartilhar nas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais da convenção, acompanhe o site da campanha, também esteja atento ao nosso YouTube. A gente vai estar com muitos vídeos, muitas lives. E conecte-se conosco. É tempo de compartilhar. Eu creio. Essa é uma marca batista. Nós avançamos na unidade. Nós nos fortalecemos na cooperação. A ação missionária e esse trabalho em conjunto não é uma questão de compensação. A questão não é o que eu recebo, é o quanto posso dar, como posso contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo transmitida e possa chegar aos lugares mais distantes da Bahia. Particularmente, eu afirmo, eu creio, e creio que nós vamos fazer dessa crise uma excelente oportunidade de expansão do reino de Deus, de demonstração da nossa fé, de fortalecimento da Igreja de Cristo através das ferramentas à nossa disposição, entre elas a internet, as plataformas digitais onde estamos entrando em conexão. Na experiência do culto de hoje, de lançamento da campanha pela internet, a gente pôde já perceber que tivemos muito maior número de pessoas do que seria em qualquer templo batista no nosso estado. Então, a gente terminou trazendo algo muito positivo em cima dessa crise que nos assolou.
A Igreja Batista Metropolitana faz parte da Convenção Batista Brasileira, é a sua identidade, é o seu DNA, não é uma igreja independente, ela está filiada à convenção. Eu creio que quando uma igreja é missionária de coração, Deus a abençoa e Deus faz com que essa igreja cresça. Por quê? Porque é parte da vontade de Deus, é propósito de Deus que as igrejas tenham visão missionária, que os pastores tenham visão missionária, que eles tenham esse sentimento, este impulso de conduzir, de canalizar todo o potencial da igreja para alcançar pessoas de todos os lugares para o reino de Deus. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Está em Marcos 9:23. Amada igreja, espero que estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para lembrar da nossa campanha de missões estaduais. O nosso alvo é de R$20 mil. Espero poder contar com a sua contribuição, porque este valor será de suma importância para aqueles que creem e aceitaram o desafio de levar a palavra de Deus por todos esses cantos. Tá? Missões estaduais não é fácil. São vários missionários espalhados pelo estado da Bahia, e esses missionários levam não só a palavra de Deus àqueles que necessitam, como também auxiliam economicamente aqueles que precisam. E a sua contribuição é muito importante. Aqui no link da conta da igreja, você pode fazer a sua contribuição. Não esqueça de comunicar à secretaria da igreja para que essa possa destinar os valores que foram doados para a campanha de missões. A sua contribuição é muito importante. Obrigado, irmãos. Eu queria fazer uma oração, tá, pelos nossos irmãos missionários e por todos aqueles que estão necessitando de um pouco de conforto, de carinho nesse momento de tanta dificuldade. Pai amado e misericordioso, eu te peço, Senhor Deus, neste momento que o Senhor esteja visitando cada lar, Senhor Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Cada família aqui representada também necessita de Ti, Pai. Eu também te peço oração pela minha família, para que todos estejam bem, para que todos estejam com saúde, que nada lhes faltem, e que esta pandemia, Senhor Deus, passe o quanto antes, para que voltemos à nossa normalidade, Pai amado. É o que te pedimos, Pai, por todos aqueles que estão carentes da Tua palavra, do Teu conforto, dos Teus ensinamentos, Senhor Deus, e que nada lhes faltem, Pai amado. Que o Senhor esteja junto com cada família, com cada ser, com cada vivente ali, que necessite de Ti, do Teu apoio e do Teu afago, do Teu sustento, ó Pai amado. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado e até a próxima. Temos algumas poucas comunicações a fazer aos irmãos. A primeira delas é com alegria dizer que nós começamos ou retomamos os nossos cultos presenciais de oração. Esta semana nós já tivemos um culto de oração, é um pouco diferente. Nós estamos aprendendo, somos todos aprendizes nesse momento. Naquela oportunidade nós tentamos e conseguimos depois fazer essa transmissão pela plataforma do YouTube, mas de maneira mais fechada, de maneira mais própria nossa, entendendo que o culto de oração é uma coisa mais íntima nossa, né? Onde a gente pode se expor um pouquinho mais, colocando nossos pedidos diante de Deus. E essa quarta-feira nós já tivemos essa alegria. Foi um pouco estranho não poder cumprimentar os irmãos, não poder ainda dar um abraço, mas em breve esta vacina vai chegar e a gente vai sair disso. E eu confesso aos irmãos que dificilmente eu manterei o costume do distanciamento. Eu voltarei sim, possivelmente, ao meu jeito de ser. Não tem sido muito fácil esse distanciamento.
Então, na próxima quarta-feira, nós mais uma vez estaremos com o nosso culto de oração. Se você deseja participar, então faça sua inscrição na Secretaria da Igreja, 36250554, né? E caso você não possa ir, então abra o seu espaço para aquele que pode ir, mesmo você já tendo feito a sua reserva. Nós temos cuidado, nós tivemos no culto de quarta-feira passada em torno de 50 pessoas, mas mesmo assim algumas pessoas que haviam registrado e dito que iriam, não puderam de última hora, aí isso acontece, isso é uma coisa que pode acontecer, mas se você puder nos comunicar um pouco antes, há pessoas na lista de espera para que possam estar na próxima quarta-feira mais uma vez. Lembrei dos meus tempos de criança na igreja, quando nós íamos para o culto de oração, nos levantávamos, dizíamos um versículo e fazíamos o nosso pedido de oração, porque nós não pudemos ainda reunir em pequenos grupos de oração, então estamos fazendo ainda no distanciamento. Então, próxima quarta-feira estaremos mais uma vez. Você é bem-vindo ao nosso culto de oração. Queremos também dar os parabéns às pessoas que aniversariaram esta semana. Tivemos alguns aniversariantes. Irmã Rita de Cássia fez aniversário dia 10/8. Também dia 10, Breno Bastos fez aniversário. Flavinha também fez aniversário no dia 11. Marcos Freitas fez aniversário no dia 12. Mércia Bezerra fez aniversário no dia 14 e Levi fez aniversário no dia 15. E a irmã Daniela Iramaia, hoje, dia 16, está fazendo aniversário. Houve também uma coisa interessante que aconteceu e eu não posso deixar de falar aqui, me perdoem, mas estava na lista dos aniversariantes desta semana, irmão Wilson Miranda, que na verdade nasceu no dia 15/7. Estava na lista desta semana, porque na verdade ele só foi registrado depois. Isso no século passado acontecia, 1939, vamos dar esse desconto para o Wilson. Mas de qualquer forma, Wilson, nossos parabéns aí para você que está isolado lá perto do lugar onde o vento faz a curva, lá na fazenda. Pelo menos você está isolado em um lugar aberto, não está isolado no apartamento, mas de qualquer forma, vai aí nosso abraço para o Wilson Miranda, para a irmã Vânia também, que Deus abençoe e que os traga de volta com saúde em tempo de comunhão mais uma vez. Que Deus abençoe a cada um de nós e por enquanto vai o nosso abraço a esses aniversariantes por aqui de maneira virtual, mas esperamos em breve poder dar um abraço pessoalmente. Mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, e esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou
para sempre. Eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia. Ele disse haja água e céu. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre. Eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu é o que tudo dá. Seja a minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Na pureza grande e também na fé e no amor,
mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos neste tempo pensando nos Evangelhos mais especificamente e estamos nos domingos pela manhã pensando no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 26 desse Evangelho e gostaria de convidar para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Nós vamos tentar refletir um pouco sobre os versos de 36 a 46, esse texto que é um texto épico do Evangelho de Mateus, porque é exatamente o texto do Getsemane. Eu queria ler com você alguns versos desse texto, não todo o texto, mas alguns versos desse texto, a partir do verso 36 até o verso 39, que diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na verdade, o episódio do Getsemane é um dos momentos centrais em toda a narrativa da crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é o ápice deste processo, mas talvez não seja o momento mais profundo de Jesus. Pode ser, e especialmente na teologia do apóstolo Paulo, a cruz se tornou marco para nós, mas não necessariamente para Jesus. Porque para Jesus, o marco fundamental é o Getsemane. Começa pelo próprio sentido do lugar. O texto diz que Jesus foi para um lugar chamado Getsemane. É o jardim da prensa. É um jardim. É um lugar preparado, elaborado para a prensa do caroço da azeitona, de onde se tirava ou se tira o azeite de oliva. É o lugar da prensa. E Jesus é prensado ali. Jesus é prensado de uma maneira muito difícil. O texto vai trazer essa ideia da prensa muito forte naquilo que Jesus vai narrar aos seus discípulos, segundo o relato de Mateus. Mas algumas coisas e alguns passos eu gostaria que nós acompanhássemos e tentássemos imaginar, especialmente aqueles que já estiveram ali no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, um lugar de uma vista belíssima para toda a cidade, um lugar com muitas oliveiras, um lugar agradável do ponto de vista climático. E Jesus leva os seus discípulos e diz aos seus discípulos: fica aqui, eu vou ali um pouquinho mais adiante, eu vou orar. E eu quero primeiro falar um pouquinho sobre oração.
nós transformamos a oração em alguma coisa ensaiada, em alguma coisa decorada, porque Jesus ensinou-nos a orar com a oração do Pai Nosso. Na verdade, o Pai Nosso nos daria os princípios da oração, de uma conversa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o princípio do Pai Nosso. É o princípio do reconhecimento da divindade de Deus, da autonomia de Deus e da vontade de Deus na nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora começa a conversa do dia a dia. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, entra no nosso dia a dia, participa da nossa vida. A oração é uma conversa. É uma conversa da partilha daquilo que move a nossa alma. O que move a sua alma? O que move o seu coração? Da alegria, da tristeza, do desafio, da realização. O que move o seu coração? Naquele momento, Jesus começara a ter o seu coração movido especialmente por aquilo que haveria de enfrentar. E não era muito fácil o que ele haveria de enfrentar. Não pela dor física em si, mas por tudo aquilo que aquela dor física representava. A vergonha, o vilipêndio, a exposição, a traição, o abandono dos seus discípulos, o sofrimento que isso iria causar à sua mãe, às pessoas ao seu redor, o sofrimento que isso causaria aos seus algozes. Tudo isso estava embutido nesse momento que Jesus propõe abrir-se diante de Deus. Ele diz, fica aqui, porque esse é um momento um pouco mais íntimo. Ele leva 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, o grupo dos 3, o grupo mais próximo. Esse grupo, entretanto, não acompanha Jesus, porque ele começa a angustiar-se. O texto vai dizer que ele começa a entristecer-se, ele é tomado por uma tristeza enorme, por uma angústia enorme. Na verdade, eu gosto disso, porque isso me dá uma liberdade enorme, a liberdade de entristecer, a liberdade de angustiar. O que é isso? É ter e ser, e sobretudo assumir a minha própria vulnerabilidade, a minha própria fragilidade. Jesus nos ensina aqui que nós podemos sim viver a nossa fragilidade e nós temos onde fazer isso, nós temos como fazer isso, nós temos uma forma de viver essa fragilidade sem deixar-se dominar absolutamente por ela. Por mais profunda que seja a minha dor, e por mais profunda que seja a minha tristeza, por mais profunda que seja a minha amargura de vida, e eu vou sentir tristeza, angústia, eu vou sentir, em algum momento da minha vida eu vou sentir. Mas eu tenho para onde ir quando isso acontece. Eu posso ir em oração diante de Deus.
Mas Jesus faz uma coisa a mais, ele deixa os 3 discípulos e ele vai mais adiante, porque a angústia é dele, o sofrimento é dele. As pessoas não conseguem entender a nossa angústia, não adianta. Só quem vai conseguir realmente perceber e entender essa angústia é Deus. Nós podemos ser empáticos à angústia do outro, nós podemos ser simpáticos à angústia do outro, mas nós não podemos sentir absolutamente, mesmo essa empatia, esse sentir com, não é ter em si a angústia do outro. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que aquele momento de angústia era o momento da solidão. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está triste no mais profundo do meu ser. E ele diz, ele está triste até a morte, porque isso é o que estava próximo dele. A morte era o que estava próximo de Jesus. E Jesus sabia disso. E naquele momento, na sua humanidade, naquele momento, na sua sensibilidade, a sua morte representava, e a gente entende isso quando ele na cruz diz para João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, a gente entende que a sua morte era o abandono dos outros. Quando ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo: na minha morte, a angústia da culpa do outro pelo meu sofrimento. Isso é uma sensibilidade enorme. Isso é uma sensibilidade de uma humanidade fabulosa, magnífica. Eu me angustiar pela culpa do outro que me causou sofrimento. E eu pedir perdão a Deus por aquele que me causou sofrimento. Jesus estava angustiado até a morte, porque a sua morte representava muita coisa. E ele se distancia, e ele ora ao Pai na sua angústia, no seu sofrimento, na sua tristeza, e ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Senhor, eu não quero esse negócio de morrer agora, eu não quero esse negócio de cruz, eu não gosto de cruz, eu não gosto dessa coisa que está se arrumando em torno de mim, traição, sofrimento, abandono, dor, vilipêndio, vergonha, exposição. Senhor, eu não quero isso, não é o que eu quero. Mas eu quero deixar bem claro nessa nossa conversa, Senhor. Todavia, faça-se a tua vontade. Se entre mim e a tua vontade tiver uma cruz, eu vou assumir essa cruz. Mas eu não gosto de cruz. Algumas pessoas gostam do sofrimento. Eu entendo isso. Até porque elas gostam de ser vistas como mártires. Jesus não queria o sofrimento. Ele não gostava de sofrimento. Ele gostava de comunhão. Ele gostava de festa. Por isso que ele é chamado de comilão e de beberrão. Ele gostava da Páscoa. Ele gostava de estar entre as pessoas. Mas ele assumia, como assumiu, o sofrimento em função de tudo isso. E o texto vai dizer que Jesus vai 3 vezes e faz 3 vezes a mesma oração. Quando a gente está sofrendo, a nossa dor é a coisa mais importante. E a gente fala da nossa dor.
Com certeza você já teve aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa da família que está passando por uma dificuldade e toda vez que você vai conversar com ela, ela repete a mesma história e fala da sua dor. E você diz assim, você já me contou isso, eu não aguento mais conversar com fulano, só repete a mesma coisa. Só fica falando da dor, do sofrimento, não aguento mais isso. Mas é porque o assunto principal da minha alma é a dor que eu sinto. Isso é interessante, porque com alegria nem sempre é a mesma coisa. Alegria a gente não transmite de maneira tão clara. Às vezes a gente está muito alegre, mas não diz. Às vezes a gente tem um afeto enorme por alguém, mas nunca diz à pessoa, olha, eu gosto demais de você, você não tem nem noção como eu gosto de você. Mas na dor, muitas vezes, a gente repete e repete. Para aquelas pessoas que nós temos a impressão que podemos confiar. E Jesus faz isso aqui porque Deus é a pessoa que está pronto a ouvir da sua dor e ouvir repetidas vezes e ouvir repetidas vezes. E ele repete, Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, eu quero a tua vontade, mas eu não quero esse cálice. Pai, eu não quero isso. E ele repete isso 3 vezes. E ele volta para os seus discípulos, que ele está agoniado, ele não consegue ficar parado. Quando a gente está muito agoniado, muito angustiado, a gente não consegue ficar parado. Levanta, senta, liga a televisão, desliga a televisão, bebe água, sai, volta, não consegue parar, não consegue assentar-se. E Jesus não conseguia assentar-se. E ele volta, encontra os seus discípulos cochilando. Estavam cansados. Eles não tinham a mesma dose de adrenalina que Jesus tinha no corpo pela angústia da alma. Eles estavam relaxados e Jesus diz, cuidado, vigiai, fiquem sempre espertos e orai, partilhem sempre com Deus. Porque o Espírito ele está pronto, mas o nosso corpo, a nossa vivência da carne, ela é fraca, ela cansa, ela para, ela dorme. Para que você não seja pego por aquilo que você porventura cai por falta de cuidado. Compreensão de tentação aqui é de prova. É você ser provado de alguma coisa e não conseguir ser aprovado na prova que você precisou passar. Jesus volta depois de falar muitas vezes com o Pai, depois de orar toda a sua angústia, depois de colocar para fora tudo que pesava no seu coração. Jesus volta para os seus discípulos e diz a eles, ainda dormis e repousais? Eis chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vocês ainda dormem e repousam e não acompanham os acontecimentos da existência. Eu estou sendo entregue. Não tem mais problema. Agora não adianta mais nada. Está definido. É nesse momento que Jesus define o caminhar da sua vida. Ele diz, eu vou enfrentar aquilo que vier. Porque agora eu decidi fazer a vontade do Pai. E em decidindo fazer a vontade do Pai, não me importa o que venha acontecer. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Eu queria deixar destacado alguns aspectos. Primeiro aspecto, angústia, tristeza,
dor, faz parte da existência humana. Ninguém tem que ser feliz todo o tempo, sorridente todo o tempo, vitorioso todo o tempo, bonito todo o tempo. Não. Nós vamos ter tristeza. A questão é que precisamos assumir as nossas tristezas, assumir as nossas angústias e partilhá-la com quem pode nos ajudar. E a melhor maneira de você partilhar a sua angústia, a sua tristeza é em oração. Pode repetir para o Senhor tantas vezes você quiser. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro. Segunda coisa, oração é hábito, oração é costume. A gente se acostuma em orar. E orar não é repetir palavras prontas, que muitas vezes fazemos quando estamos em público. Eu, por exemplo, repito muito a minha oração do almoço quase todos os dias de manhã, quando vou tomar café, e no almoço, quase sempre as minhas orações são as mesmas. Que são orações de público. Apesar de ter pouco público muitas vezes, só eu e Magna. Às vezes nem tem público, só tem eu. Mas a oração é partilha do dia a dia, partilha do que move o meu coração. É chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou muito chateado com fulano. O Senhor viu o que fulano fez comigo? Que coisa terrível. Ah, como eu estou chateado. Se eu encontrasse ele agora, eu seria capaz de dar um murro na cara. Não devo fazer isso, eu sei, mas é a vontade que eu tenho, Senhor. Então me tira essa vontade, que é para eu não encontrar com ele, não fazer nada com ele. Abrir o coração na sinceridade do seu ser. Eu sei que você nunca pensou em voar no pescoço de alguém ou agredir alguém. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo tão absurdo que jamais você pensaria isso. Mas é abrir o coração na sinceridade e poder repetir isso muitas vezes. E em algum momento, essa sua oração, você vai entender o que você deve fazer, porque o Espírito de Deus nos convence e nos instrui da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Jesus. E quando você decide fazer aquilo que é a vontade de Deus, todo o resto vira resto e fica muito mais leve toda a vida. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo têm passado por momentos de profunda angústia, de grande preocupação. Eu sei que vocês têm passado pela prensa do Getsemane. Coloque em oração aquilo que angustia o seu coração, para que você possa receber o bálsamo da vontade de Deus. Porque aí, o resto que acontecer, por mais difícil que seja aos olhos dos outros, não será na sua alma nem no seu coração. Que Deus nos abençoe. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu pensei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Das ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor. Estamos encerrando mais um culto. Bom poder ter estado com você por esta via, por este canal.
Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos. Quero registrar aqui a minha gratidão à comissão de comunicação que a gente tem formado na igreja, pessoas que têm se disponibilizado a nos ajudar através dos canais que nós temos para levar até você esses momentos de culto da Igreja Batista da Avenida. Minha gratidão, eu sempre digo, eu prefiro o disponível ao capaz. O disponível, ele pode ser capacitado. O capaz, quando não é disponível, de nada serve, além de colocar a sua vaidade diante do espelho. Então, muito obrigado a todos vocês que têm sido disponíveis, né, e têm tido paciência comigo. Sei que às vezes eu peço para repetir algumas coisas, né? Eu sei que não sou exatamente a pessoa mais menos exigente, vamos dizer assim, diante de algumas coisas, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Ezequiel, que tem estado à frente dessas atividades. Muito obrigado a cada um de vocês. É muito bom poder contar com esta ajuda, e eu encerro este culto dizendo a vocês da minha gratidão de verdade pelo cuidado que vocês têm tido comigo, pelo cuidado que vocês têm tido nas transmissões, e louvo a Deus pela vida e pela capacidade que Deus tem dado a vocês, pela instrução educacional, através do aprendizado da tecnologia, mas sobretudo, especialmente, para mim mais importante, pela disponibilidade que vocês têm de fazer isso. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tantas coisas que tu tens nos dado, Senhor. Esses momentos de angústia, de pandemia, de problemas políticos, sanitários, problemas mais diversos, econômicos, Senhor, mas nós temos percebido, ó Pai, o teu cuidado sobre nós. Cuidado manifesto pela disponibilidade de muitas pessoas em fazer com que nós possamos chegar a tantos lares, em tantos lugares, alguns tão distantes, ó Deus, que temos chegado. Pai querido, nós queremos te rogar que a tua graça, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, graça que nos dá leveza de vida, alegria de vida, o amor de Deus, Pai, o amor que fez a entrega do seu próprio Filho, Senhor, para que tivéssemos a partilha do teu perdão, Senhor, a consolação e a comunhão do teu Santo Espírito, que seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a você e lhe dê uma nova semana de muita graça e de presença experienciada de Cristo na sua vida. Fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei